Fala guerreira, fala guerreiro, tudo bem contigo? Eu sou o professor Henrique Golatti, professor de Física do Estratégia Vestibulares, e nesse vídeo nós vamos falar sobre ondulatória. Ondulatória é o tema específico de Física que mais apareceu nas últimas provas do Enem. A ondulatória aqui vai estar dividida em duas partes. Essa primeira parte está subdividida em 3 blocos. Nesse primeiro bloco, então, nós vamos falar sobre a física na prova do Enem, os tipos e classificações de ondas, além de conhecer um pouco sobre o espectro das ondas eletromagnéticas e, claro, resolver exercícios. Então não esquece de já deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para quem você quiser. Prepara o café e o chocolate e manda a vinheta! Fala guerreira, fala guerreiro, tudo bem contigo? Então, eu sou o professor Henrique Golatti, um dos professores de Física do Estratégia Vestibulares, e hoje nós vamos para a nossa primeira aula especial Enem, que vai ser sobre um tema bem importante, e eu vou justificar agora no início da nossa aula o porquê desse tema, certo? Então, claro, eu primeiro vou deixar aqui um recadinho rápido, que eu estou nas redes sociais, você me encontra nas redes sociais, como Prof. Henrique Golatti, tanto no Instagram quanto no Facebook, certo? Então, vamos nessa, prepara o café e o chocolate e vem comigo. Beleza. Então, tá aqui, ó. A prova do Enem, a prova de Física, pessoal, vai aparecer para vocês com 15 questões. Mas, na verdade, as 15 questões de Física do Enem estão dentro de uma prova, na verdade, né? De uma outra prova, tá? Então, não é uma prova específica de Física, para quem ainda não sabe. Então, assim, é a prova de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, que acontece no segundo dia de provas, tá? Então, o Enem é feito em 2 dias, em 2 domingos. E no segundo domingo vai ter lá uma prova de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, e essa prova vai ter 15 questões de Física embaralhadas com 15 questões de Química e 15 questões de Biologia. Tá? Então é assim que a Física vai aparecer aí dentro do Enem. E é para isso que a gente vai se preparar aqui, então, com essas aulas especiais que vão te ajudar bastante, com certeza vão te ajudar bastante a enfrentar essas questões aí na prova do Enem. Certo? Então deixa eu passar aqui. Se a gente fizer um levantamento das últimas 4 provas, qual foi o tema, de temas específicos, né? Qual foi o tema específico que mais apareceu aí nas provas nos últimos tempos, nesses últimos 4 anos? Nós vamos ter aqui o seguinte, ó, ondulatória liderando com 4 questões, eletrodinâmica, seguido por eletrodinâmica, depois disso, termologia, calorimetria, cinemática, dinâmica, energia mecânica, colisões e eletromagnetismo. Então, esses foram os temas que apareceram na nossa prova, certo? Na nossa prova de 2016, certo? E nós temos como, se a gente observar assim, se a gente agrupar todos esses conteúdos específicos de Física, a gente vai ver que o maior grupo de conteúdos de Física que caiu no Enem é mecânica. Tá? É mecânica. Então, ó, se a gente observar aqui, ó, se a gente observa aqui, cinemática, dinâmica, energia mecânica, colisões e quantidade de momento, tudo isso aqui é mecânica. Tá? A gente pode tudo aglomerar em mecânica. Tá? E a gente vê que mecânica é um grande conteúdo, é o que mais tem pequenos conteúdos específicos. Certo? Então, mecânica é gigante, né? É enorme mecânica. Tá? Quase metade da física é mecânica. Então, beleza. Tá, mas aí se a gente abre e pega os conteúdos específicos, a gente vai ver que não tem um conteúdo específico de mecânica que mais cai. O conteúdo específico de física que mais apareceu na prova do Enem em 2016 foi ondulatória. E se a gente observar aqui, na sequência, 2017, ó, ondulatória e eletrodinâmica continuaram liderando. Tá? Seguido daí por um bloco aqui de calor e eletrodinâmica e um bloco de mecânica, certo? Se a gente pegar a prova de 2018, olha só, ondulatória e eletrodinâmica continuaram liderando, não teve vencedor, mas o bloco de mecânica foi metade da prova. Então aqui, é basicamente assim, quase metade da prova é ondulatória e eletrodinâmica e a outra metade da prova é mecânica. Tá? Basicamente isso. Depois seguido aqui por termologia e eletromagnetismo. Certo? Então está aqui essa configuração da prova de 2018. Se a gente pega a prova de 2019 também, a gente vai ter uma mudança quase não tão brusca de prioridades aqui, mas a gente vai ter uma mudança de surpresa aqui, que é esse primeiro item aqui, termologia, calor e termodinâmica. Basicamente esse bloco de termologia e termodinâmica subiu para primeiro colocado em quantidade de questões, ou seja, foram para 4 questões, basicamente, tá? Quase 1/3 da prova, seguido por ondulatória, o bloco de mecânica, que teve uma reduzida ali para 4, 5 questões, se a gente juntar cinemática, né? Vamos ver, cinemática, e a ondulatória com 3 e eletrodinâmica com 2, que foram os temas mais específicos que
mais apareceram. Então, especificamente, ou seja, em tema específico, a gente vê assim, ó, aula por aula, ondulatória e eletrodinâmica são os bons conteúdos para a gente começar, tá? Começar a estudar. Então, se você quiser uma dica por onde começar a estudar, tá aqui, ó. Tá aqui a tabela para mostrar para ti a dica. Tá aqui. Se a gente pega as médias de questões que apareceram nas provas, a gente vai ter, claro, todo ano 15 questões de física, mas se a gente pegar aqui as médias, ó, deixa eu ver se eu consigo sair da frente. Aqui, ó. Em média, 4 questões de ondulatória, em média, aí, 3 questões de eletricidade por prova. De mecânica, tem essas 3 aqui, mais essas 1,5 aqui, questão de cinemática, em torno de uma questão, pelo menos, de cinemática em prova. Então, vai para 4 questões, quase 5, ou seja, 1/3 da prova é mecânica. Tá? Seguido por termologia, e depois a radioatividade, que pinga na prova aqui, e a eletromagnetismo, que sempre aparece uma. Tá? Então, se você quiser uma dica por onde começar a estudar para o Enem, a minha dica começa por ondulatória. Você vai ver, é um conteúdo tranquilo, gostoso de estudar, não é um conteúdo pesado e é um conteúdo interessante, porque ele tem muita aplicação cotidiana, como a gente vai ver daqui a pouco. E é exatamente essas aplicações cotidianas, esses contextos cotidianos, que a prova do Enem se propõe a explorar, certo? Então, as questões de física na prova do Enem se propõem num contexto cotidiano, tá? Pelo menos essa é para ser a ideia, tá? O Enem não conseguiu fazer isso ainda com perfeição na parte de física, mas é o que ele está tentando fazer, ok? Então, se a gente coloca isso num gráfico de pizza, aqui você já tem praticamente os 4 conteúdos que você tem que garantir até a prova do Enem. Ondulatória, eletrodinâmica, mecânica e termologia. As 4 grandes áreas que dominam praticamente o Enem. Tem alguns professores que colocam cinemática junto com mecânica, a gente pode colocar cinemática dentro de mecânica, não tem problema. Mas eu prefiro separar, porque cinemática também é um conteúdo grande, né? Então não adianta eu colocar tudo dentro de mecânica, o ideal é a gente ver em detalhes o que vem mais aparecendo no Enem. Certo? Então não tem outro conteúdo para a gente conversar que não seja esse conteúdo que está listado na matriz de habilidades e competências do Enem, na primeira área de competência e na primeira habilidade. Então, os conteúdos que aparecem nas provas de vestibulares, eles vêm listados num edital, né? Num edital de prova. Tá? Então, a banca da prova, né? A instituição que promove a prova, emite um edital, publica um edital, e nesse edital está ali a lista de conteúdos de cada matéria. Né? Então está ali a física, aí vai ter ali cinemática, mecânica, não sei o que, hidrostática, eletromagnetismo, tudo listadinho, bonitinho. O Enem não lista dessa maneira. O Enem coloca áreas de competências e algumas habilidades pertencentes, não dentro, né, relativas a essa área de competência. No caso da área de competência 1, está escrito assim, ó, compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas como construções humanas, percebendo seus papéis nos processos de produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade. Ufa, né? Reconhecer, na primeira habilidade dessa área, reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios, relacionando-os a seu uso em diferentes contextos. Então, basicamente o que essa primeira habilidade está exigindo do candidato é, você precisa reconhecer os contextos onde aparecem fenômenos ondulatórios. Além disso, você tem que reconhecer também os fenômenos ondulatórios e as propriedades das ondas, né? As propriedades físicas desses fenômenos, certo? E isso tudo está dentro dessa primeira área de competência. Então, a matriz de habilidades e competências do Enem é enorme, tem várias áreas, várias habilidades dentro de cada área, e você pode consultar isso, isso é público, né? É um documento público que está no site do INEP, ok? Então, beleza, não tem outro conteúdo melhor para a gente começar nossa aula de hoje que esse mesmo, o da ondulatória, certo? Então o tema da nossa aula de hoje vai ser ondulatória para o Enem e hoje nós vamos falar sobre as propriedades físicas das ondas. Tá? Numa próxima aula a gente vai conversar sobre fenômenos ondulatórios, tá? E também sobre algumas situações especiais das ondas, ok? Então aí, em torno de 2 aulas a gente consegue finalizar essa parte de ondulatória e ver basicamente o conteúdo específico que mais andou aparecendo no Enem nas últimas provas, certo? É assim que a gente se prepara para a próxima, a partir do que andou aparecendo nas últimas e como que é mais ou menos o padrão que o Enem se apresenta. Então, um detalhe importante sobre o Enem, para a gente fechar aqui, existe matéria que mais cai no Enem, tá? Certo? E nesses últimos 4 anos, a matéria que mais apareceu, a matéria específica que mais apareceu foi ondulatória, seguido por eletrodinâmica, e depois vários conteúdos de mecânica, seguido também pela área de termologia e termodinâmica, certo? Sempre uma de eletromagnetismo
E é basicamente essa configuração. Se você quiser seguir uma linha de estudos, né, e de prioridades, segue basicamente essa prioridade que eu comentei aqui para ti. Ok? Então, vamos nessa. Pessoal, ondulatória para o Enem, tá? Sem mais. O estudo da ondulatória é basicamente o estudo das ondas. Esse é o tema da ondulatória. E a definição mais simples que a gente tem para onda, ou seja, entender o que é uma onda, a configuração mais simples é essa. Deixa eu passar aqui. Passa aqui. Aí, a configuração mais simples, a definição mais simples para onda é essa. Propagação de energia. Ou seja, o que é uma onda? É propagação de energia. Então, onda propaga, carrega energia. É a própria energia se propagando a partir de uma vibração, a partir de uma perturbação no meio, ou se for uma onda eletromagnética no espaço vazio, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, onda nada mais é do que propagação de energia. Essa energia, pessoal, pode se propagar de dois tipos. Então, a gente tem algumas classificações de ondas, e a primeira parte da nossa aula de hoje é conversar justamente sobre esta classificação das ondas. As ondas, pessoal, se classificam em dois tipos básicos, que é justamente quanto ao tipo de energia que ela é, ou que ela carrega, né? A gente pode dizer que a onda carrega energia, ou que ela é energia, né? Porque é isso mesmo que ela é. Então, ondas existem de dois tipos básicos, os dois tipos são ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. E essa primeira separação é justamente quanto ao tipo de energia que ela carrega. Ondas mecânicas carregam energia mecânica. Ondas eletromagnéticas carregam energia eletromagnética, ou seja, carregam eletricidade e magnetismo de um lugar para outro. Então, as ondas eletromagnéticas nada mais são do que propagação de ondas de eletricidade e de magnetismo, enquanto ondas mecânicas nada mais são do que propagar energia mecânica, que é energia potencial e cinética. Certo? É basicamente isso. Então, um detalhe bem importante aqui sobre as ondas mecânicas, para já diferenciar as duas, que a gente vai conversar bastante nessa nossa primeira parte da aula aqui sobre essas propriedades, as diferenças entre as ondas, os tipos de ondas, para a gente saber o que vai aparecer aí nas nossas provas. Então, nós temos aqui o seguinte, ó. Ondas mecânicas, pessoal, como propagam energia mecânica? Energia mecânica é algo associado a materiais, a objetos, a corpos, a material físico, palpável, tá? Então, a sólidos, líquidos, gases. Então, ondas mecânicas só podem se propagar dentro de sólidos, líquidos e gases, ou seja, dentro de meios materiais. Certo? Essa é uma limitação. Não existe onda mecânica, energia mecânica no espaço vazio, porque a energia mecânica depende de material. Então, a energia mecânica é algo associado à matéria. Então, só pode propagar ondas mecânicas dentro de materiais. Enquanto as ondas eletromagnéticas não têm essa limitação. A eletricidade e o magnetismo é uma propriedade do espaço em geral, não necessariamente de um material. Então, as ondas eletromagnéticas elas podem se propagar no espaço vazio também, tá? E são as únicas entre as ondas mecânicas e eletromagnéticas, entre essas duas, que podem andar no espaço vazio. As ondas eletromagnéticas são as únicas que podem andar no espaço vazio, enquanto as ondas mecânicas não podem, somente dentro de materiais. Certo? Existe uma segunda classificação, que a gente vai comentar mais adiante na sequência da nossa aula, que é quanto à direção de vibração. A direção de vibração, nós temos duas também classificações, que são ondas transversais e ondas longitudinais. As ondas transversais, elas vibram transversalmente a direção que se propaga, as ondas longitudinais vibram longitudinalmente a direção que se propagam. O que é importante para nós agora, que a gente vai ter uma parte da nossa aula para falar especificamente sobre isso, o que é uma onda transversal e como eu reconheço uma onda longitudinal. O que interessa para nós aqui no nosso primeiro esqueminha é que ondas mecânicas podem ser dos dois tipos, podem vibrar nas duas direções, né? Tanto transversalmente a direção que se propaga ou longitudinalmente a direção que se propaga. Por quê? Justamente, depende de como que essa onda é, de como que ela é produzida e de como que ela se propaga em relação à propagação dela, certo? As ondas eletromagnéticas, pessoal, deixa eu passar aqui, todas são transversais. Tá? Então esse é o primeiro detalhe importante, que todas as ondas eletromagnéticas são transversais. Tá? A gente vai ver sobre isso mais adiante. Sobre exemplos de ondas, tá? Então nas nossas provas podem aparecer, por exemplo, no caso de ondas mecânicas transversais, podem aparecer em contextos usando cordas. Então, ondas que se propagam em cordas se propagam transversalmente. Ondas que se propagam em superfícies se propagam transversalmente. As ondas em molas a gente pode ter ondas transversais, como a gente vai ver também daqui a pouco. E as ondas do mar também são transversais. Tá? Mas cuidado que aqui tem um asterisco aqui em molas e um asterisco em ondas do mar, porque as ondas em molas podem ser transversais, mas podem ser longitudinais.
As ondas do mar têm dois sinais ali, né, dois asteriscos, porque as ondas do mar, como vocês vão ver agora, também podem ser ondas longitudinais. Então, assim, o principal exemplo de onda mecânica longitudinal são as ondas sonoras. E a gente vai ter, numa próxima aula, uma parte só para falar de ondas sonoras, de propriedades das ondas sonoras, certo? Então, falar sobre som e música, que nas últimas provas, som e música era tema sempre de uma questão, tá? Sempre uma das questões de ondulatória era sobre som e música. Então, ondas sonoras, vamos ter uma parte específica para falar sobre elas, que elas têm nomenclaturas específicas só para a parte de ondas sonoras. E ondas em molas podem ser dos dois tipos. Então, com molas a gente pode produzir uma onda transversal ou pode produzir também uma onda longitudinal. Tranquilo, pode ter qualquer uma das duas. Mas as ondas do mar são, na verdade, uma onda especial aqui, uma onda mecânica especial, porque ela é uma onda mista. Ela é uma mistura de transversal e longitudinal ao mesmo tempo. Então aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque as ondas do mar são ondas mistas, porque ela vibra tanto transversalmente a direção que se propaga, quanto ela também avança um pouquinho e volta, ou seja, também longitudinalmente. A gente vai ver isso mais adiante. Mas fica aqui uma chamada de atenção, porque se cai ondas do mar, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. Ele está falando da vibração transversal ou longitudinal, ou das duas ao mesmo tempo. Então o exercício pode se complicar aí. Já ondas em molas não vai ter complicação, porque você vai ver ali, ele vai deixar bem claro se a onda que está na mola é transversal ou se a onda que está na mola é longitudinal. Isso tem que ficar bem claro no enunciado do problema, tá? É isso. Ondas sonoras não tem o que discutir. São longitudinais, ponto final. Todas as ondas eletromagnéticas, deixa eu passar aqui, ó. Então aqui elas, deixa eu sair um pouquinho da frente, aqui. As ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raios gama. Todas as ondas eletromagnéticas são divididas em 7 faixas, então a gente chama todas as ondas eletromagnéticas de espectro eletromagnético. E o espectro eletromagnético é subdividido, porque existe uma infinidade de ondas eletromagnéticas, então a gente precisa subdividir elas para organizar o uso delas, né? Elas são basicamente divididas conforme o seu uso, tá? As áreas de uso. Então, nós temos aqui a primeira faixa, as ondas de rádio, a outra faixa, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raios gama. Essas 7 faixas de ondas eletromagnéticas aqui, é importante que a gente conheça muito bem todas e tenha uma boa noção de qual é a diferença entre as propriedades delas, tá? Então essas 7 faixas de ondas eletromagnéticas, rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta e raio-x, são subdivididas, tá? E, também tem raios gama, são subdivididas assim, conforme seus usos. Então, olha só, eu quero comentar com vocês, esse aqui é o esquema completo, então se você quiser registrar aí, anotar, então colocar aí no seu resumo, no seu visuário, enfim, no seu caderninho de dicas, coloque esse esquema que está apresentado aqui. Aqui a gente tem a classificação das ondas que a gente vai trabalhar aqui no nosso curso, que são as ondas que aparecem nas provas. Então, assim, nas provas, se não cair uma dessas ondas, 7 ondas eletromagnéticas aqui, vai ser onda mecânica. Certo? Só tem esses dois tipos aqui para aparecer nas nossas provas. E aqui já está a primeira classificação. Mecânica eletromagnética, transversal e longitudinal. Todas as ondas eletromagnéticas são transversais. Aqui a gente já deixa isso claro e a gente segue para falar um pouquinho sobre cada uma dessas ondas eletromagnéticas. Certo? Então, beleza, vem comigo. O espectro eletromagnético, pessoal, é justamente todas as ondas eletromagnéticas que existem, que são várias, uma infinidade de ondas eletromagnéticas, e é por isso que essas subdivisões, a primeira é a rádio, tá? A primeira divisão, eu vou seguir uma sequência aqui que a gente vai ver mais tarde, que é um crescente de frequências. Então a gente pode diferenciar ondas pelas suas frequências e também pode diferenciar ondas pelos seus comprimentos. Então, as ondas que vão para cá, as ondas de rádio, são as de menores frequências, porém são as de maior comprimento. Então as ondas de rádio são as ondas mais compridas que existem, certo? São as ondas eletromagnéticas mais compridas que existem. Então, as ondas de rádio são ondas com comprimentos acima da ordem, né, de metros, dezenas de metros, centenas de metros. São ondas de rádio. É interessante a gente saber que, nos contextos das ondas de rádio, nós temos aqui o sinal antigo de TV, que é o sinal analógico de TV, que foi desativado já, está praticamente desativado no país. Dentro das ondas de rádio nós temos as bandas de telecomunicação, então nós temos as ondas
de rádio, onde os aparelhos de rádio detectam, né? Que tem as estações de rádio. Então a gente usa basicamente ondas de rádio para telecomunicação, aparelhos de telecomunicação. Enviar um sinal de rádio a partir de uma antena e receber um sinal de rádio com uma antena também. E a gente consegue decodificar esse sinal e pegar ali qual é a informação que está viajando junto com esse sinal de onda eletromagnética de rádio. Certo? Então, ondas de rádio são ondas eletromagnéticas usadas basicamente para telecomunicação. Basicamente isso. A segunda... Opa, vou tomar um golinho d'água aqui. Agora vai. A segunda é micro-ondas. Então, as micro-ondas são, na verdade, uma pequena fatia das ondas de rádio, porque elas são micro-ondas de rádio. Então, as micro-ondas de rádio são ondas menores que 1 metro, basicamente. Então, são ondas da ordem de centímetros de comprimento, certo? Centímetros de comprimento. E as micro-ondas são amplamente utilizadas para telecomunicação. Ela tem aqui uma subdivisão, porque nos últimos 30 anos foram as ondas que mais tiveram desenvolvimento de uso de tecnologias. Então, aqui dentro das micro-ondas está celular. Então, todo tipo de sinal que o nosso aparelho de celular se comunica é a partir de sinais da faixa aqui dessa região dos micro-ondas. Então, dessa faixa da região dos micro-ondas, nós temos sinal Wi-Fi, Bluetooth, sinal de GPS, comunicação via satélite, TV a cabo, o que mais que o celular tem? O sinal 3G, 4G, 5G agora, já tá, daqui a pouco tem o 6G. Sinal, tudo aqui dentro da região dos micro-ondas. Aqui dentro das micro-ondas também tem sinais de... Bom, comunicação via satélite eu já falei, tem também sinais de radar da aviação, então para detecção de aviões e tudo mais, né, para controle de voo, sinais aqui da região das micro-ondas. O que mais? TV a cabo, celular, é isso aí, basicamente isso. São temas que já apareceram, inclusive, nas nossas provas do Enem. Sinal de micro-ondas, então, muito cuidado. Claro, o forno micro-ondas, o forno de micro-ondas, dentro do forno de micro-ondas, nós temos um valor aqui dessa faixa que é utilizado ali dentro, que o aparelho do forno micro-ondas emite ondas eletromagnéticas que é bastante eficiente para aquecer alimentos. Tá? Então aqui dentro também da região dos micro-ondas. Então não é a mesma região da faixa de ondas eletromagnéticas, mas não é a mesma onda com as mesmas características. Aqui tem dentro do forno micro-ondas e as de celular, e as de radar e as de outros. Né? Então nós temos aqui a faixa de micro-ondas e que dentro nós temos várias ondas que a gente usa ali com diferentes propriedades. A próxima faixa é a faixa do infravermelho. Aqui a gente já tem que começar a diferenciar um detalhe, pessoal. Rádio e micro-ondas, nós não temos no corpo humano qualquer sensação direta. Então nós não temos sensação direta para ondas de rádio e micro-ondas. Ou seja, o nosso corpo não tem como saber que elas existem. Tá? A gente não detecta, não sabe de nada de ondas de rádio e de micro-ondas. Ou seja, a gente produz e recebe com aparelhos eletrônicos. Então a gente utiliza aparelhos eletrônicos para detectar e emitir, produzir ondas de rádio e de micro-ondas, certo? Basicamente aparelhos eletrônicos. Já o infravermelho não. O infravermelho ele tem também subdivisões, tá? A primeira subdivisão do infravermelho é infravermelho próximo, médio e distante. O infravermelho próximo é porque ele está próximo do visível. O infravermelho médio está no meio do caminho. O infravermelho distante, ele está distante do visível, que é a próxima faixa. Já vou até colocar ela aqui, distante do visível, mas que está aqui do lado das micro-ondas, tá? E o interessante é que as radiações eletromagnéticas, né, da faixa do infravermelho distante do visível, aqui, mais para cá, longe do visível, nós temos sensibilidade na pele. Então nós temos sensores na nossa pele, tá, que são detectores de radiação infravermelho dessa região aqui do infravermelho longo. E essa região do infravermelho longo, pessoal, ela é interessante porque ela nos dá a sensação na pele de quente ou frio. Então, quando a gente sente alguma coisa queimando ou gelando, né, nós estamos sentindo, na verdade, a troca de infravermelho que está acontecendo ali. E essa sensação que nos dá é justamente o infravermelho. A nossa principal fonte de infravermelho é o Sol, tá? Então, são fontes de calor. É o Sol, basicamente. Tanto que a gente sente, né? Quando a gente coloca a mão ao Sol e a mão à sombra, tem diferença. A mão ao Sol, a gente tem uma sensação de que, está mais quente, né? E a mão à sombra, a gente não está recebendo tanto infravermelho quanto diretamente ao Sol. A mão à sombra está recebendo um infravermelho indireto, né, refletido pelas outras coisas, emitido também pelos outros objetos, e que não é tão intenso quanto o Sol. E aí a gente tem uma sensação de não estar tão quente, né, ou estar gelado.
Então, essa sensação de quente ou frio é dada pela troca de infravermelho do nosso corpo com o ambiente. Nós temos sensores direto para saber se está chegando mais, se está chegando menos, que é para justamente nos dar a sensação de quente ou frio, certo? Um detalhe importante também sobre o infravermelho é que todos os objetos a temperatura ambiente emitem infravermelho. Nosso corpo brilha em infravermelho devido à sua temperatura. Então existe uma teoria dentro da física chamada de teoria da radiação de corpo negro, que fala justamente das ondas eletromagnéticas emitidas por um corpo devido às suas temperaturas. E quanto mais alta é a temperatura de um corpo, mais infravermelho ele emite. Então ele brilha mais forte em infravermelho. Só que cuidado, infravermelho, pessoal, nós temos a sensibilidade para uma parte dele na pele e não enxergamos com os olhos de nenhuma forma. Tá? Então é uma luz invisível, mas a gente pode sentir uma parte dela, que é uma região ali do infravermelho longo. Então o infravermelho próximo, a gente não sente. O infravermelho próximo é utilizado, por exemplo, em sensores de celular. Tá? Em sensores de controle remoto. Tá? Então o infravermelho tem alguns celulares que tem também, né? O sensor infravermelho para troca de dados. Né? Mas hoje a gente usa Bluetooth, Wi-Fi, que é bem mais eficiente que o infravermelho. Enfim, não para quantidade de dados, mas por distância, né? A gente consegue maior distância. A questão do infravermelho, pessoal, é interessante porque todos os corpos a temperatura ambiente emitem infravermelho e os corpos que têm maior temperatura, eles emitem mais infravermelho ainda. Tá? Então o Sol, que está a 5.000, 6.000 graus Celsius, quase 6.000 graus Celsius, ele emite muito infravermelho. Tá? Ele é o objeto a maior temperatura que a gente tem aqui perto da Terra. Tá? Luz visível. Essa faixa é bem simples de entender, porque a luz visível é a luz que a gente enxerga com os olhos. A luz que um humano saudável enxerga com os olhos é classificada como luz visível. E é uma pequena faixa, aqui ela está exagerada, mas é uma pequeníssima faixa aqui entre o infravermelho e o ultravioleta. Entre o infravermelho e o ultravioleta. Então, as ondas de ultravioleta, elas começam exatamente depois do violeta visível. Então, depois do violeta visível, ultravioleta. Antes do vermelho visível é o infravermelho. Então, o infravermelho antes do vermelho visível, para nós é preto, a gente não enxerga nada. Quando a gente começa a enxergar, a gente tem aqui as frequências associadas ao vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Depois do violeta vem o ultravioleta. Então, luz visível, a que a gente enxerga com os olhos. Tá? Objetos com temperaturas aí acima de 600 graus Celsius, mais ou menos, eles já começam a emitir. Claro, conforme vão aumentando sua temperatura, eles vão emitindo cada vez mais quantidade de infravermelho, e a partir de 600 graus Celsius eles já começam a emitir também luz visível. Então, como que um corpo humano pode brilhar luz visível? Uma das maneiras é esquentando acima de 600 graus Celsius. Né? Toca fogo que brilha. Né? Mas é isso. Qualquer objeto que acima de 600 graus Celsius já começa a emitir também luz visível e também dá a sensação de aquecimento. Né? A gente aproxima as mãos e vê, nossa, esse negócio aí está emitindo calor, né? Tá esquentando, está quente. É isso aí. Beleza, vamos para o ultravioleta. Pessoal, o ultravioleta tem algumas situações bem interessantes que inclusive já apareceram em provas. Né? Então, essas situações interessantes são, por exemplo, bronzeamento da pele. Um bom tema para aparecer numa prova de ciências da natureza e suas tecnologias, que quer ser tão disciplinar, né, que não tenha embora não tenha conseguido isso ainda muito bem, mas uma questão de bronzeamento da pele é a região do ultravioleta, é o ultravioleta, que é dividido aqui também, subdividido em ultravioleta A, B e C. O A é mais perto do visível, o B é o do meio, o C já é quase o raio-x, que é a próxima faixa de ondas eletromagnéticas. Então, ultravioleta A, B e C. O Sol, pessoal, emite um pouco de todas essas ondas eletromagnéticas que a gente vai falar aqui. O que mais o Sol emite está na região do visível e do infravermelho. E ele emite também consideravelmente uma boa quantidade de ultravioleta. Então, basicamente, a radiação emitida pelo Sol é visível, infravermelho e ultravioleta. Tá? Muito no visível, bastante infravermelho e um pouco de ultravioleta. É isso. A nossa atmosfera filtra ultravioleta. E aqui a gente tem que tomar cuidado com um detalhe. O infravermelho, que a gente tem uma parte que sente com a pele. A luz visível, que tem uma parte que sente com os olhos, né? Ou seja, a gente tem sensibilidade aos olhos. O ultravioleta, a gente não tem sensibilidade alguma. A gente não sente o ultravioleta direto. Tá? Então a gente não tem como saber, está chegando ultravioleta ou não está. Não tem como a gente sentir isso. Mas a gente pode detectar com equipamentos eletrônicos. Né? Isso a gente pode fazer. Então é por isso que a gente sabe algumas coisas sobre o ultravioleta. Ultravioleta, pessoal, o ultravioleta A, B e C. O ultravioleta C ele é mais danoso à saúde. E aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque as micro-ondas que tinham ordem de centímetros de comprimento,
nós temos o infravermelho, que já são comprimentos de onda da ordem de tecidos, tá? Menores que milímetros. A luz visível, milhares de vezes menores que milímetros. Então, a luz visível já são comprimentos de onda da ordem do tamanho de células. Inclusive, isso limita o tamanho de coisas que a gente pode ver usando luz visível. Então, a luz visível, o limite de usar ela, né, jogar a luz visível em alguma coisa para enxergar com os olhos, é o limite do seu comprimento de onda, que é aí da ordem do tamanho de células e algumas estruturas intracelulares que ainda dá para ver. Coisas menores que isso não dá para ver com luz visível. A gente pode tentar ver com luzes de comprimento menor ainda. O ultravioleta são ondas eletromagnéticas com comprimentos da ordem de moléculas. Tá? Então, o ultravioleta ele já é mais eficiente, ele interage bem, né, com coisas desse tamanho. Então, o ultravioleta ele já consegue afetar molecularmente alguns tecidos, por exemplo, se a gente falar em tecidos vivos. E já consegue, por exemplo, desfazer algumas ligações químicas. Então, ele é capaz de, desfazendo ligações químicas, desmanchar algumas moléculas. Tá? Tanto que se utiliza nessa época agora, inclusive na cidade de São Paulo, estavam usando para esterilizar o metrô, para eliminar o coronavírus, estavam testando ultravioleta. Estavam usando ultravioleta C, jogando nas coisas, para esterilizar qualquer coronavírus que tivesse ali. Tá? Então o coronavírus é aquela bolinha, né, uma molécula gigantesca lá, e o ultravioleta é capaz de desfazer essa parede celular do vírus, e então desmanchar ele, né? Acabar com o vírus, coitado. Tá? Antes que ele acabe com a gente. Mas é isso. O ultravioleta, então, pessoal, ele é interessante porque, ao atingir a nossa pele, ele já é capaz aqui, ó, dessas ondas eletromagnéticas todas, ele é a primeira que é capaz de causar danos celulares diretos. Tá? Danos celulares diretos. Então a gente tem que tomar cuidado com o ultravioleta, com excesso de exposição. Tá? Um pouquinho de ultravioleta não faz mal para ninguém, mas uma exposição já mais elevada do ultravioleta causa danos celulares. Tanto que, se a gente recebe ultravioleta na pele, principalmente quem tem pele muito clara, como eu, tá? Recebe o ultravioleta na pele e a nossas células, peles muito claras, tem células que estão quase que desprotegidas. E o nosso corpo, assim que a célula sofre um pequeno dano e detecta a chegada de ultravioleta, ela envia uma mensagem, né, via sistema nervoso para o cérebro e diz: cérebro, a gente está apanhando do ultravioleta que faz alguma coisa. E o cérebro diz: produzam aí melanina, que é uma proteína que vai recobrir a célula, que é um fator de proteção ultravioleta natural. E a melanina causa o escurecimento da pele. Então o escurecimento da pele é a deposição ou a formação de camadas de melanina, que é uma proteína que recobre as células, e protegendo elas do ultravioleta. Porque o ultravioleta pode desfazer ligações químicas e isso pode matar as células, né? Danificar as células e causar problemas de saúde, com certeza. Tá? Então, o ultravioleta a gente tem que tomar cuidado, já não dá para brincar com ele. Luz visível, pessoal, é de boas, não tem nenhum efeito prejudicial que não seja causar um aquecimento, mas não tem nenhum efeito prejudicial direto e danos às células. Agora, o ultravioleta tem, então a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado que o ultravioleta também causa catarata, ou seja, ele degrada as células, então ele pode causar deformações e acelerar o envelhecimento celular, então a gente tem que tomar cuidado, tá? Então o ultravioleta ele pode causar doenças como catarata e câncer de pele, então a gente tem que tomar cuidado, tá? O que mais do ultravioleta? O ultravioleta também ele é muito importante na fotossíntese, numa das etapas da fotossíntese, onde precisa ali chegar um ultravioleta para poder dar segmento, né, liberar elétrons, fazer ligações, liberar elétrons e aí seguir as etapas da fotossíntese. Então, são bons temas para aparecerem numa prova de ciências da natureza e suas tecnologias usando o ultravioleta, que tem tantas aplicações aí interdisciplinares, né, e transdisciplinares, certo? Então, beleza, o ultravioleta eu acho que era isso aí, tem os fatores de proteção, a gente vai ver que isso aí vai aparecer nas questões que a gente vai resolver aqui na aula, né? Próxima, raio-x. Pessoal, raio-x, uma faixa de ondas eletromagnéticas muito importante. Agora a gente tem que tomar cuidado porque raio-x é tipo ultravioleta, só que de comprimento ainda menor. E o comprimento de onda dos raios-x são da ordem de átomos. Então nós já temos aqui um comprimento de onda tão pequeno, já tem energia concentrada suficiente para desfazer ligações químicas de maneira direta. Então, raios-x são muito mais eficientes e, vamos dizer assim, danosos à saúde que o ultravioleta ainda. Tá? Porque raio-x tem mais energia concentrada ainda. Então, nessas ondas de raio-x, que são da ordem de átomos, tá? Então bem menores que moléculas, tá? Então lembre-se que a sequência é os átomos, que têm lá seus núcleos e seus elétrons em volta. Quando os átomos se juntam, eles formam moléculas. Quando as moléculas se juntam, formam ali as estruturas, tá?
que a gente pode dizer então ali são as células, né, e tudo mais, que vão formar os tecidos, que vão formar então os seres vivos. É basicamente essa sequência aqui. E os comprimentos de onda eles vão diminuindo, eu não estou indo no caminho contrário, e raio-x tem comprimentos de onda da ordem de átomos. Então sim, a gente pode usar raio-x para enxergar onde os átomos estão, né? Enxergar entre aspas, né? Ver com equipamentos onde os átomos estão. E a gente usa isso, né? A gente sabe onde estão os átomos basicamente usando raio-x, né? Que é uma das maneiras de fazer isso. Raio-x, pessoal. Grandes aplicações na área da medicina, então a gente utiliza em radiografias e radioterapias também. Qual é a diferença entre as duas? Radiografia é uma imagem por raio-x, a gente joga um flashzinho bem fraquinho de raio-x, então lembre-se aqui, ó, um pouquinho de raio-x não faz mal para ninguém, tá? Então a gente ir lá tirar a radiografia da boca, para ver como é que estão os dentes e tal, para o dentista e tal, isso aí não é problema, não causa problema algum, tá? Então raio-x usados em técnicas de radiografia, fazer imagens, e o interessante é que no Enem já apareceu, uma questão mais antiga do Enem, mas no Enem já apareceu a radiografia e perguntando por que a gente consegue enxergar ossos usando raio-x. O interessante é que o raio-x, pessoal, diferente do ultravioleta, o ultravioleta ele não consegue atravessar as camadas da pele. Tá? Então ele é basicamente absorvido ali na pele e se tiver danos celulares por causa do ultravioleta, vai ser ali, na pele, por isso que o câncer é de pele. Raio-x não. Os raios-x, eles conseguem atravessar todos os tecidos moles do nosso corpo, basicamente, só que eles não conseguem passar tão bem dos ossos. Então, quando a gente joga raio-x numa pessoa, em alguém, né, a gente consegue ver os ossos fazem sombra, mais sombra do que os tecidos moles. Então, a gente consegue tirar uma imagem, vamos dizer assim, uma foto, né, da sombra dos ossos, devido ao raio-x. Certo? Então, raio-x, radiografia. Radiografia também é tirada de peças na área da engenharia, na área da indústria. Excelentes temas para aparecer na prova do Enem também. Onde mais? Raio-x na medicina. Em radioterapia. Como a gente viu que o ultravioleta é capaz de desfazer ligações químicas e causar danos celulares e até mesmo matar as células, raio-x também. E é melhor ainda para fazer isso. Então, um feixe de raio-x pode realmente matar as células. Tá? Além de danificá-las, pode matar as células. Então, a gente pode usar o raio-x e concentrar ele só naquelas células que a gente quer matar. Por exemplo, se a pessoa tem tumores bem localizados, né? Tumores, um câncer lá bem localizado, ela pode, de repente, né, dependendo do tipo, pode usar um raio-x, um feixe de raio-x direto em cima daquelas células cancerígenas e matar aquele câncer, que ia matar a pessoa. E sem matar a pessoa, né? Porque não faz sentido usar um tratamento que mata a pessoa antes de matar a doença. E é melhor não fazer o tratamento. Então, raio-x, pessoal, usado na medicina, esses feixes de raio-x que são usados para radioterapias, eles são bastante controlados, são com doses que não vão ser prejudiciais à vida da pessoa e que vão ali, no melhor custo-benefício, matar as células cancerígenas sem matar as células boas e sem danificar as células boas, né? Ou danificando o mínimo possível de células boas, ok? E essas são as técnicas de radioterapia que usam raio-x, por exemplo, que são bem comuns, tá? Na área aí de tratamentos para câncer. Então, raio-x, pessoal, bastante uso. Claro, a gente tem que tomar cuidado porque raio-x causam danos celulares, desfaz ligações químicas, então a gente pode esterilizar a coisa, pode, né, enfim, e pode ter problemas de saúde se a gente ficar brincando com raio-x. Então não é bom brincar, a gente só vai lá quando é no hospital, beleza, é tranquilo, é de boa, tá tudo controladinho lá. A última faixa aqui das ondas eletromagnéticas é das ondas chamadas de raios gama. Aqui as ondas de raios gama são ondas de comprimento menores ainda que átomos, ou seja, da ordem de núcleos de átomos, são as menores ondas eletromagnéticas que a gente conhece. E elas têm uma diferença em relação às outras, ou seja, rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta e raio-x. Todas essas são produzidas com reações eletrônicas, ou seja, nas eletrosferas dos átomos. Então, elas interagem, são produzidas quando a gente mexe com elétrons, com partículas assim. Agora, raios gama não. Raios gama tem uma particularidade, porque raios gama tem uma origem que é do núcleo atômico mesmo. Raios gama são as únicas ondas eletromagnéticas que saem dos núcleos atômicos em reações nucleares. Tá? Então, a energia nuclear, reações nucleares de fissão e tal, liberam raios gama. Tá? Então, explosões, bombas atômicas, reatores nucleares, todos eles produzem raios gama e a gente tem que saber controlar isso. Né? No caso de uma bomba atômica, a gente joga raios gama para tudo quanto é lado. Nos reatores nucleares, que lá tem muitas reações que liberam raios gama, tem toda uma cúpula para contenção dos raios gama. Certo? Inclusive, uma das substâncias mais usadas para conter raios gama, né, para absorver raios gama, é a água. A própria água. A água espalha bastante e deixa os raios gama por ali. Tá? Então, raios gama de origem nuclear.
Raio-X, ultravioleta e todas essas outras têm seus diversos usos. E é isso aí. Certo? Vamos adiante. Beleza. Então, ó, quando a gente vai adiante aqui, pessoal, a gente já pode resolver uma questãozinha do Enem que caiu em 2014. Então eu vou aumentar a tela aqui para a gente conversar sobre ela. Tá? Então, vamos aos slides. Acompanhe comigo. Alguns sistemas de segurança incluem detectores de movimento. Nesses sensores, existe uma substância que se polariza na presença de radiação eletromagnética de certa faixa de frequência, gerando uma tensão que pode ser amplificada e empregada para efeito de controle. Quando uma pessoa se aproxima do sistema, a radiação emitida por seu corpo, eu já vou sublinhar isso, pessoal, radiação emitida por seu corpo é detectada por esse tipo de sensor. A radiação captada por esse detector encontra-se em qual região de frequência? Então, olha só, nós temos aqui, ó, radiação emitida por seu corpo, tá? Em qual região de frequência? Pessoal, a questão aqui está falando de um detector de ondas eletromagnéticas, que é um sensor de segurança que detecta quando tem pessoas. E esse sensor detecta a radiação emitida pelo corpo de pessoas. Qual é das ondas eletromagnéticas, a faixa das ondas eletromagnéticas que pessoas emitem? Lembra qual? Deixa eu voltar aqui. Olha aqui. Esse é o espectro eletromagnético. Rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x ou raios gama. E infravermelho. Certo? E infravermelho. E era isso que tinha que saber para resolver a questão. Então, ó, é o infravermelho, tá pronto. Certo? Tá pronto. Não é luz visível. Corpos de pessoas não emitem luz visível, a não ser que atinjam temperaturas acima de 600 graus Celsius, ou tenha algum outro tipo de reação química, que não seja essa, como fluorescência, sei lá, pode acontecer. Do ultravioleta, não é isso, né? Do ultravioleta não. Do infravermelho, micro-ondas também não. E ondas longas de rádio também. Tá? Ondas longas de rádio são usadas para telecomunicação a longa distância, sinal AM, por exemplo. Tá? O sinal AM e FM são ondas aí de rádio. Ok? Então, infravermelho são as ondas emitidas pelo corpo da pessoa, uma questão fácil que caiu no Enem em 2014. Vamos ver mais uma. Tá? Mais uma. Enem em 2017, PPL, tá? Que é a segunda aplicação. Então, acompanhe aqui comigo. Deixa eu crescer a tela aqui. Beleza. A faixa espectral da radiação solar, que contribui fortemente para o efeito mostrado na tirinha, é caracterizada como? Então, olha o efeito mostrado na tirinha. Aqui está mostrando, pessoal, o Garfield, tá? Com essa tirinha aqui, que é mostrando o sol, e ele dormiu tomando banho de sol. Depois, o Garfield acorda, né? E veio tipo, meu Deus, me queimei, né? E aí ele sai correndo porque ele se queimou, tá? Então, aqui nós estamos falando de queimadura solar. Então, assim, o sol emite, pessoal, tanto em infravermelho, luz visível, principalmente luz visível, depois infravermelho e depois em quantidade ultravioleta, tá? O infravermelho nos dá a sensação de quente ou frio na hora. E o ultravioleta, ele causa danos nas células que vai nos deixar depois com aquela irritação. Então, aquela vermelhidão, aquele dolorido que fica depois de um tempo, né, depois de algum tempo, é causado principalmente pelo ultravioleta. Então, o ultravioleta causa danos às células, e essas células, quando ficam danificadas, né, a gente sofre ali um processo também de queimadura, que junta com o efeito do infravermelho. Então, aqui está sendo perguntado o seguinte, ó, a faixa espectral da radiação solar que contribui fortemente para esse efeito da tirinha. Então, para esse efeito da tirinha que causou queimadura e depois ficou irritado, tá? O Enem vai trazer como gabarito o ultravioleta. Mas saiba que o infravermelho também causa um efeito semelhante. Tá? Então, aqui no caso, a gente podia ter as duas como aceitáveis, embora o resultado do Enem tenha dado somente a letra D como correta, D de Deus. Ok? Então, ultravioleta é a resposta daqui, mas agora a gente já sabe que o ultravioleta, na verdade, ele vai ter efeitos retardados, né? A gente vai sofrer um efeito do ultravioleta depois, de noite. A gente vai ser difícil de dormir, né? Vai ficar todo vermelho, enche de bolha, aquelas coisas horríveis, que são queimaduras. O infravermelho é aquilo que a gente está sentindo na hora. Quando a gente sai do sol, a gente para de sentir o infravermelho basicamente direto dele, vai para a sombra, mas aí a vermelhidão e o dolorido são dos efeitos do ultravioleta que já danificaram as células ali. Tá? Então, beleza? Esse foi o nosso primeiro bloquinho aqui sobre as propriedades físicas das ondas. Daqui a pouquinho a gente já vem com o próximo bloco.